Oi galera, eu sou a Kelly e no vídeo de hoje a gente vai falar de um processo que é muito importante no cinema, que é quando realmente o teu filme vira um filme. Então hoje a gente vai responder algumas perguntas como: o que é montagem? Como funciona? Com qual programa eu devo montar o meu filme? Por que o milho verde na verdade é amarelo? Também chamado de edição, é quando tu dá a forma do teu filme. E como esse processo é muito abstrato, a gente resolveu fazer um vídeo tipo de tutorial. Só que daí a gente foi gravar e o vídeo acabou ficando muito longo. Aí nessa semana, só pra não deixar os meus milhares de fãs na mão, eu resolvi fazer esse vídeo que é mais uma introdução ao que é o processo de montagem. Então tá, digamos que tu foi assistir lá uma peça de teatro. Aí tu chega lá, tu escolhe mais ou menos o melhor lugar pra te ficar sentado. E aí é aquele palco bem normal, que é italiano, que é um pouquinho mais alto, assim, onde ficam os atores. E aí tu tá assistindo lá a tua peça, sempre do mesmo ângulo, né? Nos primeiros filmes feitos na história do cinema, era assim também. O espectador via a câmera parada e as coisas iam acontecendo ali na frente, sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de montagem. E como a câmera era muito pesada, era muito difícil fazer movimento de câmera. Então a câmera tava lá pra registrar tudo o que acontecia na frente dela. Conforme o tempo foi passando, foi se desenvolvendo uma linguagem do cinema, que é exatamente a ideia de que você pode contar uma história com imagens, que tu pode até não perceber, mas tu tá até acostumado a assistir. Por exemplo, tu tem uma cena em que um homem pede uma mulher em casamento. De que maneira tu pode contar essa história? Tu pode colocar a câmera de uma maneira que pegue as duas pessoas, ou tu pode gravar só ele falando com ela, ou só ela, a expressão dela, assim, reagindo ao fato dele estar pedindo ela em casamento. E uma coisa nessas cenas que é muito comum é tu gravar, por exemplo, o anel, ou ele colocando o anel no dedo dela, esse tipo de coisa. Ou seja, no cinema tu pode conduzir o olhar do teu espectador para que ele veja as coisas que tu quer que ele veja. Diferente de uma peça de teatro, por exemplo, que tu vai ter um plano geral, os atores em cima do palco, onde eles vão estar usando outros artifícios para chamar a tua atenção para um ponto do palco ou para outro. E é daí que surge no cinema uma proposta de ser um pouquinho mais realista, que é você, por exemplo, gravar o ator bem de perto para poder captar ele falando as coisas num tom assim mais normal. Que não é a mesma coisa que acontece no teatro, onde o ator tem que falar mais alto para todo mundo da plateia conseguir escutar. Então lá no fim, na última cadeira, a pessoa tem que escutar o que o ator tá falando, então ele tem que sempre estar falando muito alto. E no cinema não, tu pode gravar o teu ator até sussurrando, que vai ficar bem realista, assim. Então a montagem vai servir para juntar todas as cenas que foram gravadas numa unidade. É a função do diretor escolher como é que vai estar disposta a ordem desses acontecimentos da montagem. E ele já tem que planejar isso desde a decupagem. Então se tu for dirigir o teu filme, dá uma olhada no vlog sobre decupagem, porque lá a gente fala um pouquinho sobre a questão do ângulo da câmera, do movimento de câmera, dos planos e de outras coisas que são bem importantes para você poder definir a linguagem do seu filme. Mas voltando a falar de montagem, então. Se teu personagem tá na casa dele e depois tu quer que corte e ele apareça na escola, tu não tem que gravar todo o trajeto dele andando até a escola, por exemplo. Tu pode fazer isso com um corte seco. Ele tá em casa, corta, tá na escola. Mas será que isso vai funcionar realmente na tela? Será que as pessoas vão entender que entre uma coisa e outra teve uma passagem de tempo, que ele foi até a escola? Às vezes isso é muito mais fácil na teoria. Então, na prática, tu pode fazer entre as duas cenas um plano de insert do personagem chegando na escola assim com a fachada num plano geral, para poder situar o espectador do que tá acontecendo. E essa ordem já é definida pelo diretor, que vai passar isso pro montador. Isso se chama montagem transparente, que é quando a história é contada de uma maneira muito clara, quando todos os planos se encaixam, quando tu entende onde é que eles estão na trama, onde é que eles querem chegar. Então se tu pega lá um filme do Vin Diesel, tu vai ver que é um filme de ação super rápido. Não ria. Vin Diesel. Vin Diesel. Vin. É Vin, se diz? Eu achava que era Van. Então se tu pega lá um filme do Vin Diesel, você vai ver que tem uns cortes de tipo 3 segundos. Então é assim, 1, 2, 3, 1, 2, 3. É até mais rápido que isso, né? 1, 2, 3. E mesmo assim, tu tá tão acostumado a ver aquele tipo de filme com esse corte tão rápido que tu vai entender tudo o que tá acontecendo. Então tu vê o pneu do carro, daí depois tu vê o carro girando e depois tu vê o carro batendo. Mas cabe lembrar que nem todas as montagens são assim. Nos anos 20, os soviéticos inventaram um novo tipo de montagem, que se baseava em você estar criando uma nova realidade com o cinema. Então, por exemplo, eles faziam uma associação entre várias imagens que o público ia assistir e depois, refletindo sobre aquilo, ia criar uma coisa totalmente diferente. Por exemplo, o Lev Kuleshov fez uma experiência muito legal. Vocês vão corrigir o nome desse cara também? Não sei, tu vai ter que escrever, né? Kuleshov. Lev Kuleshov. Por exemplo, o Lev Kuleshov fez uma experiência bem inovadora. Ele pegou várias imagens e juntou da seguinte maneira. A primeira era um prato de comida, e aí tinha a imagem de um homem. Aí a segunda era uma pessoa morta, e de novo a imagem do homem.
E a terceira era uma mulher seminua numa cama, e de novo a imagem desse homem. Então, segundo relatos da época, as pessoas acharam esse ator maravilhoso, porque ele conseguia passar de uma maneira muito natural fome, angústia, desejo. Mas na verdade, o Kuleshov usou a mesma imagem do homem nas 3 vezes. E eram as pessoas que estavam associando a imagem dele ao que ele estava sentindo, tipo fome, desejo, angústia. Então é isso que a gente chama de efeito Kuleshov, quando você usa na montagem esse artifício de juntar várias imagens que fazem entre elas uma associação lógica. Cabe lembrar que as gravações dificilmente ocorrem de acordo com a ordem que está no roteiro, e que também é muito raro que o diretor escolha tudo, os planos e tudo mais, e tudo seja gravado exatamente como foi planejado. Na verdade, não. Na verdade, a improvisação acontece muito durante a gravação. Por isso, o diretor tem que organizar muito direitinho tudo que ele vai passar pro montador. Como é que se faz isso? Com esta planilha! Arrasei! Então, para tu deixar tudo muito organizado pro teu montador, tu vai pegar assim um papelzinho e vai fazer essa tabelinha, na qual vai constar que dia vocês estão gravando, que cena vocês estão gravando. Então, tu vai fazer na tua tabela uma coluna para colocar o número do arquivo do teu cartão, que tu pode ver na câmera ou depois quando tu passar pro computador dar uma verificada. Depois tu vai colocar o número do áudio, se tu estiver gravando ele separado, no celular ou em algum outro equipamento. E aí tu vai ter o número do plano, o número do take, né, das tomadas, quantas vezes tu gravou aquele plano. E na observação tu vai colocar se funcionou, se não funcionou. Vai colocar ali se tiver algum problema, por exemplo, aqui o som ficou meio ruim no final. Não batemos claquete. Falei take 2, mas era take 3. Tá aqui. Uma dica que eu dou se tu for fazer a montagem do teu filme é que tu já vá montando enquanto o filme tá sendo gravado. Que tu não espere todas as gravações terminarem pra depois montar. Mesmo que tu ache que precisa de uma coisa assim de ritmo pra conseguir definir qual que vai ser o timing das cenas, igual tu pode ir organizando o material, dividindo os arquivos em pastas, colocando um na pasta de vídeo e daí dividir por cena, colocando todos os arquivos de música em outra pasta, de narração em outra. E também fazer toda a parte de sincronizar os arquivos que tu selecionou. Então tu já escolhe lá quais vídeos tu vai usar, já coloca no programa, já sincroniza o som com o vídeo. E quase sempre quando tu trabalha com cinema, tu acaba trabalhando também com prazos. Então, a parte da montagem acaba sendo muita correria se tu deixar ela de última hora. É crucial que tu organize esses arquivos antes de começar a editar. Porque depois que tu começa, se tu muda o nome deles ou muda eles de lugar, o programa não consegue localizar o arquivo. Aí toda vez que tu abrir esse arquivo, ele vai dar um erro, ou se tu tentar abrir ele em outro computador, ele vai ficar procurando o arquivo e pode ser que tu não encontre. Então, para evitar problemas, antes de mexer nos arquivos que você vai usar na edição, você já coloca eles nas pastas que você quer deixar nas pastas. Então, antes de começar o processo de edição, já deixa tudo organizado nas pastinhas do teu computador. No cinema digital, tu não tá alterando o vídeo que tu fez na câmera. Tu tá fazendo um novo vídeo. Então não é como quando tu tira uma foto direto pro Instagram. Eu falei certo. Mas eu me assustei. Então não é como quando tu tira uma foto direto pro Instagram, que tu altera ali no filtro e tu substitui a foto que tu já tinha feito. É diferente disso. Tu tem o vídeo bruto, que é o vídeo que não tá editado, e quando tu joga ele pra dentro do programa e monta, tu tá criando um novo vídeo. E uma coisa muito doida que acontece às vezes é a perda de arquivos. E agora? Então, às vezes, quando tu perde um arquivo que tava na câmera, tu, perde ele pra sempre. E aí, nunca mais tu vai recuperar. E pra evitar isso, tu pode fazer o seguinte. Sempre que tu for fazer backup, que é esse processo de passar os vídeos da câmera pro teu computador, tu vê se estão todos os vídeos ali mesmo, de acordo com a planilha. Tu olha um por um. Por quê? Se tu sentir falta de um arquivo, assim, no dia que tu gravou, é muito mais fácil tu usar algum programa pra recuperar. Agora, se os dias forem passando e tu for apagando os vídeos que estavam na câmera e substituindo por outros, e daí tentar fazer isso lá no final do processo de gravação, é muito mais difícil que tu consiga recuperar esses arquivos. E se tu puder, também faça mais de um backup desses arquivos. Ou no teu computador, ou no computador de um amigo, ou no HD externo, ou até mesmo num pendrive. Um backup não é um backup sem um backup. Exatamente. Uma coisa que sempre perguntam sobre edição é qual é o melhor programa pra usar. Só que, na verdade, o melhor programa pra usar é aquele que você conhece. Porque se você conhece, você sabe usar. E se você sabe usar, aquilo que eu disse antes, né? Então, se tu tá usando lá o Movie Maker, que é um programa que já vem com o Windows instalado, e ele tá fazendo as funções que tu precisa pro teu vídeo, beleza, continua usando esse que tá tudo bem. Porque o Movie Maker é um programa bem acessível, bem simples, só que é muito diferente da maioria dos programas de edição. Outro programa de edição gratuito que tu pode instalar, e é perfeito pra quem usa Linux, é o Cineleha. Então, se tu vai usar o computador da tua escola, por exemplo, que tem Linux, tu pode instalar esse programa, que é bem profissional. E também tem o Lightwork, famoso por ter sido usado pelo Tariq Anwar na edição de O Discurso do Rei. É isso?
Para te usar qualquer um desses dois programas, é importante que o teu computador tenha pelo menos um bom processador, uma memória razoável, assim, e de preferência também uma placa de vídeo, porque isso vai ajudar para que você consiga editar de uma maneira mais eficiente e rápida. O próximo vídeo que a gente vai fazer vai ser um tutorial usando o Adobe Premiere. E como esse programa é pago, a dica que eu dou é que vocês entrem no link que a gente vai estar colocando aqui embaixo, que vai ter uma versão do CS2 original, free, que a Adobe disponibilizou no site deles. Dizem por aí que o processo de edição é que nem aprender a dirigir, que tu aprende num tipo de carro, mas depois pra te se adaptar pra outros não é tão difícil assim. E realmente, se tu for ver os layouts dos programas de edição, eles têm várias coisas em comum. Um deles é que eles têm uma linha do tempo, na qual tu vai estar tendo uma noção do tempo de duração lá do teu vídeo, onde é que vai estar o corte, onde é que vão estar as transições, um espaço que vai ser o visualizador que tu vai estar assistindo o filme que tu tá criando, um espaço onde ficam os recursos do teu vídeo, então vai ter lá a barra de ferramentas, as transições, outros tipos de efeito. Alguns programas também têm um espaço onde tu vai importar todos os arquivos brutos que tu vai estar usando na hora da edição. E depois que tu tem todo o teu filme montado, tu tem que passar pelo processo de exportar esse vídeo, que é tu realmente transformar aqueles vídeos que estão ali todos montadinhos num vídeo só. Então se tu tiver qualquer dúvida sobre edição, tu pode colocar ali nos comentários aqui embaixo. E como eu sempre digo, inscreva-se no nosso canal, inclusive acho que é a primeira vez que eu digo isso. Acesse nosso blog, que é festivaldevideo.wordpress.com, e qualquer coisa você também pode nos mandar um e-mail, que é festivalpelotas@gmail.com. Então tá, até semana que vem. Tchauzinho! Tu deu pra entender, né? Então. Agora tu já sabe o básico do processo de edição. Então só falta tu instalar todos os programas. Todos não, né? Quem é que vai instalar todos? Ninguém. Tá, mas é aquele negócio do milho. É verde, não é referente à cor, é referente ao estágio de maturação. Ele não tá maduro, por isso tá verde. Daí é milho verde.